Depois de acreditar por muito tempo que conseguiria controlar todas as situações ao seu redor, Ademir finalmente recebe uma notícia que pode mudar completamente o rumo da sua história. No capítulo desta terça-feira de Quem Ama Cuida, o poderoso advogado é surpreendido por uma intimação da justiça e percebe que o cerco começa a se fechar de verdade. Enquanto isso, Pilar vive momentos de puro desespero ao descobrir que uma joia valiosa desapareceu misteriosamente. Convencida de que foi roubada, ela toma uma atitude extrema e acusa pessoas inocentes, sem imaginar que esse objeto pode acabar revelando muito mais do que ela gostaria. Além disso, Pedro leva uma notícia importante para Adriana, sem desconfiar de que ela foi uma das grandes responsáveis por colocar toda essa engrenagem em movimento. Será que chegou o momento em que os vilões começarão a pagar pelos próprios erros? É isso que você vai descobrir agora. Amanhã começa com Pedro procurando Adriana. Ele demonstra tranquilidade, mas em seu rosto existe uma satisfação difícil de esconder. Ao encontrar Adriana, ele sorri discretamente e diz: "Tenho uma novidade importante." Adriana tenta manter a expressão serena. Ela sabe exatamente do que ele está falando. Mesmo assim, prefere agir como se estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez. Adriana pergunta: "O que aconteceu?" Pedro respira fundo antes de responder e fala: "O processo contra Ademir começou a andar. A denúncia foi aceita e agora tudo segue oficialmente pela justiça." Adriana abaixa os olhos por alguns segundos. Ela sente vontade de comemorar, mas precisa esconder a verdade. Pedro não faz ideia de que toda essa estratégia nasceu justamente das conversas entre Adriana e Sueli. Enquanto escuta o advogado, Adriana pensa consigo mesma: depois de tantos anos sofrendo em silêncio, finalmente o jogo começou a virar. Pedro continua: "Ainda temos um caminho longo pela frente, mas pela primeira vez sinto que existe uma chance real de responsabilizar Ademir." Adriana apenas concorda. No fundo, ela sabe que aquela notícia representa muito mais do que um simples processo. É o início da queda do homem que destruiu sua vida. Enquanto isso, Otoniel tenta seguir sua rotina. Mas seus pensamentos insistem em voltar para Francesca. Ele permanece distraído durante boa parte do dia. Cada lembrança desperta novas perguntas. Otoniel verbaliza em pensamento: "Quem é você de verdade, Francesca? E por que sinto que ainda existe algo escondido nessa história?" A novela deixa claro que esse mistério está longe de terminar. Mesmo sem respostas, o comportamento de Otoniel mostra que Francesca continuará ocupando um espaço importante nos próximos capítulos. Na joalheria, Ingrid recebe elogios pela festa organizada após assumir a presidência. Entre os convidados está Rafael. Ao encontrá-la, ele faz questão de parabenizá-la. "Preciso admitir, a festa ficou impecável. Você realmente pensou em cada detalhe", diz Rafael. Ingrid sorri e responde: "Queria que esse momento fosse especial. Espero corresponder à confiança que depositaram em mim." Rafael percebe a emoção da empresária, mas também nota o peso da responsabilidade que agora recai sobre seus ombros. Afinal, assumir a presidência significa enfrentar conflitos familiares que parecem estar apenas começando. O clima muda completamente quando Pilar percebe que uma de suas joias desapareceu. Ela procura em todos os lugares, revira bolsas, abre gavetas. Mas o anel simplesmente não aparece. A tensão aumenta. Sem pensar duas vezes, Pilar reúne os funcionários. O silêncio domina o ambiente. Ela observa cada rosto atentamente e fala: "Quero saber quem teve coragem de colocar as mãos no que é meu." Ninguém responde. Os funcionários apenas trocam olhares. Pilar continua, cada vez mais irritada, e continua: "Esse anel não desapareceu sozinho. Alguém roubou e eu vou descobrir quem foi." Alguns funcionários demonstram indignação. Outros ficam assustados. Mas todos percebem que Pilar perdeu completamente a paciência. O que ela nem imagina é que o destino daquela joia pode provocar consequências muito maiores do que um simples desaparecimento. Longe dali, Carmita observa atentamente o anel. Ela sabe que aquela peça possui um grande valor. Antes de qualquer decisão,
resolve procurar um especialista e comenta: "Quero apenas saber quanto isso realmente vale." Enquanto entrega a joia para avaliação, ela sequer imagina que esse objeto poderá voltar ao centro da história nos próximos capítulos. Em outra parte da cidade, Tiago tenta se aproximar novamente de Bruna. Ele demonstra carinho, mas Bruna decide ser totalmente sincera e diz: "Tiago, eu gosto muito de você." Ele sorri discretamente, mas logo percebe que a conversa não seguirá o caminho que imaginava. Bruna continua: "Só que preciso que você me veja apenas como amiga." O sorriso desaparece do rosto de Tiago. Ele respeita a decisão, mas a decepção fica evidente. Esse momento mostra que nem sempre o coração escolhe o mesmo caminho da razão. Enquanto tenta manter sua rotina normalmente, Ademir recebe uma visita inesperada. Um oficial entrega um documento. Ele abre o envelope. Começa a ler. Seu semblante muda imediatamente. Trata-se de uma intimação para prestar depoimento. Por alguns segundos, o advogado permanece em silêncio. Ele relê o documento. Como alguém acostumado a controlar todas as situações, perceber que agora precisará responder oficialmente às acusações é algo que o incomoda profundamente. Ademir, pensando: então resolveram mesmo levar isso adiante. Mesmo tentando aparentar tranquilidade, é impossível esconder a preocupação. Pela primeira vez, o vilão entende que a justiça começou a bater à sua porta. Ainda revoltada com o desaparecimento do anel, Pilar avista Elisa caminhando pela rua. Seu olhar muda imediatamente. Ela chama Yuri. Sem esconder a irritação, faz uma ordem inesperada. "Vá atrás dela", grita Pilar. Yuri estranha e pergunta: "O que a senhora pretende fazer?" Pilar responde friamente: "Quero Elisa dentro daquele carro. Agora." A cena termina carregada de tensão. O espectador percebe que Pilar está disposta a tudo para alcançar seus objetivos. Existe um detalhe muito interessante neste capítulo. Enquanto todos prestam atenção na intimação recebida por Ademir, outro acontecimento pode ser ainda mais importante: o desaparecimento do anel de Pilar. Nas novelas, objetos raramente desaparecem por acaso. Muitas vezes, uma joia, um documento ou uma fotografia acabam se tornando a peça que liga vários acontecimentos da trama. Será que esse anel esconderá um segredo? Ou será apenas o começo de um novo conflito envolvendo Pilar? Vale ficar atento aos próximos capítulos. O capítulo desta terça-feira mostra que o destino começa, pouco a pouco, a cobrar cada decisão tomada pelos personagens. Enquanto Adriana observa a justiça finalmente avançar contra Ademir, o poderoso advogado percebe que sua posição já não é tão confortável quanto antes. Ao mesmo tempo, Pilar deixa que o nervosismo fale mais alto ao acusar seus funcionários e tomar decisões impulsivas que podem acabar trazendo ainda mais problemas para sua própria vida. Mas a maior dúvida permanece: será que Ademir conseguirá se defender dessa intimação? Ou esse será o primeiro passo para sua derrota definitiva? E outra pergunta promete movimentar os próximos capítulos. Por que Pilar ficou tão desesperada com o desaparecimento daquele anel? Será que essa joia guarda um segredo que pode comprometer seus planos? Conta aqui nos comentários qual é a sua teoria. Você acredita que a justiça finalmente alcançará Ademir ou acha que ele ainda encontrará uma forma de escapar? E não perca o próximo resumo, porque tudo indica que Quem Ama Cuida está entrando em uma sequência de capítulos decisivos, repletos de revelações, confrontos e reviravoltas que prometem prender o público do começo ao fim.